Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo. Estamos aqui em mais um vídeo na última parte, né? De lendo o Apocalipse, né? O último livro da Bíblia. E vamos recapitular aqui. Eu li a introdução, que é a revelação de Jesus Cristo, a saudação às 7 igrejas, a visão de Cristo, que a primeira mensagem, que é a igreja de Éfeso. Já a outra mensagem eu não li. A visão do trono no céu eu não li. O livro e o cordeiro eu não li. Já os selos eu li, a grande multidão eu li, o sétimo selo eu li, as 7 trombetas eu li, o anjo e o livrinho eu li, as 2 testemunhas eu li, a 7ª trombeta eu li, a mulher e o dragão eu li, a besta que saiu do mar eu li, a besta que saiu da terra eu li, o cordeiro 144 mil eu li, os 3 anjos eu li, a colheita da terra eu li, os 7 anjos eu li, as 7 pragas eu li, a mulher montada na besta eu li, e o terceiro ai, né? Que é a queda da Babilônia, eu li. Agora eu vou começar o próximo, as bodas do Cordeiro. Aqui poderia ser ainda na sexta praga, essa parte. Ou seja, é antes do terceiro ai. Ou seja, conta uma coisa que aconteceu antes, depois. As bodas do Cordeiro. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra voz disseram Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temes, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dada que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E diz-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar-me, e ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí aqui o cavaleiro no cavalo branco seria na 7ª praga. E viu o céu aberto, que é a manifestação do Filho do Homem, né? E eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia como muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, que é o Verbo, né? E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele se regerá com um vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se afartaram das suas carnes. Aqui eu vou explicar. Essa espada que sai da boca do cordeiro não é aqui uma simbologia, ou seja, acredito que poderá acontecer uma grande tempestade, alguma grande catástrofe, além do grande terremoto que vai acontecer na 7ª praga, vai acontecer uma catástrofe que vai matar todos que têm a marca, e o anticristo e o falso profeta. E com eles mortos, vai se seguir os 1000 anos.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja só por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aí vai falar da destruição de Satanás. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é esse desceu o fogo do céu e os devorou. Imagino que seja o próprio lago de fogo que vai engolir a terra, né? E o diabo, né, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Mas depois eu falo mais sobre isso. O julgamento dos mortos. Aqui acontece no finalzinho dos 1000 anos, no último dia, digamos assim. E vi um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, primeiro abriu outros livros que não são da vida, para julgar os que não estão escritos no livro da vida, e depois abriu o livro que é da vida, para julgar os que estão no livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí vai falar aqui, já quando acaba o lago de fogo, né? Que eu acredito na aniquilação, que é esse negócio para sempre. Eu acredito que seja uma coisa interligada com a época que foi escrito isso, porque ninguém sabia que o Sol não era eterno, que o Sol é uma estrela e que estrelas acabam, perde, como chama, o combustível que faz elas brilharem, ou seja, uma hora eles vão acabar. Aqui não sabia. Por isso que esse de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, porque dia e de noite nós vamos referir como? Quando tem a lua, que está de noite, e quando tem o sol, quando está de dia. Mas quando o sol engolir a terra, vai engolir obviamente também a lua. Ou seja, não vai ser mais dia e de noite, ou seja, já vão estar dentro. Ou seja, eu não acredito que seja para sempre, eu acredito que tenha uma aniquilação no final. E quando acontecer essa aniquilação, bem depois, eles tiraram a nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, diga-se lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quando aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de carne com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém,
que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos das filhas de Israel. Do lado do nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com cano até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E o fundamento do muro da cidade estava adornado de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ali trarão a glória e honra das nações. Não entrará nela alguma coisa que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O rio da água da vida, a última parte, o último capítulo. O rio da água da vida, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos a servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus em breve virá, eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, mostrei-me aos pés do anjo, prostrei-me, aos pés do anjo que me mostrava para adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas do que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico e todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Enfim, amanhã eu vou gravar um outro vídeo falando de um adicional sobre quando eu imagino que seja que vai começar a tribulação e o acordo de paz, o arrebatamento, as probabilidades dos anos que eu acho que vai acontecer. Eu acho não, tenho certeza que não dura 10 anos que ela não começou ainda. Enfim, e também eu vou falar dos AIs, dos 3 AIs e quando eles acontecem, enfim, umas coisas adicionais. Eu vou postar o vídeo amanhã porque aqui já tá de noite pra mim, então eu vou postar esse vídeo mesmo. Aí eu já li tudo, só foi aquelas partes do início que eu falei que eu não li. Mas tirando isso, eu li tudo. Enfim, amanhã sai outro vídeo, 2 vídeos aliás. Enfim, Deus vamos vazando e tchau.